Olá, que alegria estarmos juntas aqui mais uma vez. Será que você tem algo pelo qual você pode dizer hoje, graças a Deus? Eu creio que sim, graças a Deus, porque estamos vivos, estamos com saúde, ou se tem alguma enfermidade, temos a esperança e a convicção de que Jesus é a nossa cura. E se temos desafios também, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Então eu quero te dizer que hoje é dia de esperança renovada, de fé ativada e de muita graça de Deus sobre você e a sua família. Nós falamos na semana passada sobre como vencer uma batalha espiritual. E eu espero que você tenha assistido o nosso episódio. Se você não assistiu, você pode assistir. Ele está aí gravado e disponível, como também os demais episódios dessa série Quinta da Mãe. E você pode trazer depois seu testemunho. Coloca aqui nos comentários abaixo se há algo que você gostaria de compartilhar ou se tem alguma pergunta que você gostaria de fazer. E não esqueça também de colaborar com esse trabalho, dando o seu joinha e compartilhando com muitas pessoas. Às vezes, alguém está em casa orando. Deus, dá-me uma resposta. Fala comigo, Senhor. E eu posso ser a missionária de Deus e você também, simplesmente encaminhando esse vídeo. E essa pessoa vai receber essa palavra e vai ser muito edificada. E vamos lá ao nosso tema de hoje. Vamos começar fazendo a pergunta: você me ama mesmo? Você já ouviu essa pergunta de alguém? Ou você já fez essa pergunta para alguém? É interessante porque muitas vezes os filhos fazem essa pergunta aos pais. Mãe, você me ama mesmo? Se você me ama, me dá isso, ou me dá aquilo, ou me deixa ir a tal lugar, né? E eles assimilam o amor pela liberdade, pela doação, pelo sim que a gente possa dar. Mas a gente sabe que o amor é muito mais amplo do que isso. Mas hoje eu quero trazer uma meditação sobre o resgate da honra. E vou puxar dessa pergunta, você me ama mesmo? Porque no livro de Malaquias, no capítulo 1, né, o Senhor Deus diz ao povo de Israel que os ama. Mas o povo de Israel pergunta, em que nos tens amado? Deus amava o povo, mas o povo não sentia esse amor. E Deus disse, vocês desprezam o meu nome. E eles perguntam, em que desprezamos o teu nome? Em que te havemos profanado? Tudo está no capítulo 1 do livro de Malaquias. Por que tu não olhas e não aceitas com prazer as nossas ofertas, ó Deus? Em que enfadamos o Senhor? Em que havemos de tornar a ti? Já está isso no capítulo 2 e 3. Em que te roubamos? Porque o Senhor diz, vocês me roubaram. Em que te roubamos? Que temos falado contra o Senhor? O que nós percebemos dessas perguntas e respostas e perguntas entre Deus e o povo de Israel ali no livro de Malaquias? Percebemos que muitas vezes num relacionamento, até mesmo com Deus, existem coisas que parecem ser no sentido de você estar convicto de que faz ou é e não é bem assim. Aquele tempo, o povo estava desonrando o Senhor com o seu cotidiano, com o seu comportamento, com a sua vivência, mas não percebia isso. Deixava de perceber que era amado e cuidado por Deus e não percebia que desonrava, pecava e falhava contra o Senhor. Se nós trouxermos esse mesmo contexto para dentro dos nossos lares, vamos ver como é fácil. Uma pessoa no relacionamento está tendo um tipo de visão e outra está do outro lado. Um acha que é maravilhoso, o outro acha que está sendo péssima aquela relação. Um acha que se doa completamente, o outro acha que só tem implicância e negação. E aí, como fazer para converter o coração de uma pessoa a outra pessoa ou de uma pessoa para com Deus? Isso só é possível numa ação poderosamente espiritual. E neste mesmo livro de Malaquias, no capítulo 4, há uma palavra riquíssima de Deus dizendo, capítulo 4, versos 5 e 6, eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só, há um concerto entre pais e filhos
filhos e pais, que precisa acontecer para que a terra não seja ferida com maldição. Eu oro e peço a Deus que hoje abra os meus olhos. Eu oro e peço a Deus que abra os seus olhos, os nossos olhos, como pessoas e famílias que buscamos essa aliança com Deus e que buscamos esse alinhamento também. E eu quero dizer que essa conversão, ela pressupõe honra. Honra dos filhos para com Deus. Honra dos filhos para com os seus pais, sejam eles de que idade forem, porque se eu sou hoje uma mulher casada, se você é hoje uma mulher casada, ou mesmo se você já é solteira, mas já é uma adulta, e talvez você seja uma mãe solteira, você sabe que nós não devemos mais obediência a nossos pais. Seu pai ou sua mãe não te liga dizendo, olha, você não vai sair hoje à noite, tá frio, fica em casa. Não. Você sabe que você é um adulto independente, mas você sabe que você ainda deve aos seus pais, seja você de qualquer idade e sejam eles de qualquer idade, enquanto eles estiverem vivos, você deve honra aos seus pais. E talvez você pergunte, mas em que tenho falhado, né? Não percebe, como o povo não percebia. E essa legalidade de nós não honrarmos como adultos a Deus e aos nossos pais vai refletir consideravelmente sobre a lei da semeadura e da colheita e provavelmente nós não vamos nos sentir honrados pelos nossos filhos. Que por sua vez podem também questionar e dizer, mãe, pai, em que eu tenho falhado? Por que você diz que eu não te honro? Como assim eu não sou uma boa filha ou um bom filho? Ou seja, não tem nem noção do que está acontecendo. Em que eu preciso melhorar, né? E aí você diz, ô filha, eu te amo tanto. Em que você me tem amado? Ou seja, volto a repetir aquilo que já disse no início. Visões diversas. Um olha para um lado, outro olha para o outro. Um impõe uma coisa, o outro sente outra. Um diz uma coisa, o outro entende outra. É terrível porque existem fases dos nossos relacionamentos, todos eles. Pais e filhos, marido e mulher, irmãos, com chefe, né, e servo ali. Todas essas áreas da nossa vida relacionais, até amigos. Existe isso entre amigos também. Que parece que a comunicação está truncada. São fases difíceis, são fases assim, desafiadoras. Você fala uma coisa, a pessoa entende totalmente diferente daquilo que você falou. Tem uma maneira oposta da direção que você está tentando dar para a relação. É difícil. A gente sente que como um ferro com o outro se afia, assim o homem ao seu companheiro, diz a Bíblia. Isso é em todos os níveis relacionais. Agora, gente, como a gente está tratando de pais e filhos, de mães e filhos e filhas, eu quero dizer que isso é mais ainda intenso. É mais intenso. É terrível quando uma mãe ouve uma filha ou um filho dizer assim, eu não te amo, eu quero ir embora dessa casa, eu não sei porque que eu nasci nessa casa, eu nem queria ser seu filho, nem queria ser sua filha, né? Às vezes as crianças fazem isso, às vezes os adolescentes fazem isso. E, infelizmente, às vezes adultos fazem isso, né? Não tem esse coração convertido a Deus e aos seus pais de forma que possa valorizar o amor, o investimento que aquele pai e aquela mãe com certeza fizeram para ele. Pastora, mas meu pai e minha mãe tiveram muitas falhas. Eu sei, todos nós falhamos. Uns mais, outros menos. Mas isso não justifica a falta de honra. Honrar é priorizar. Honrar é dar valor acima de. Honrar é manter em lugar de destaque. Não importa se as suas vontades, seus desejos, as suas expectativas, já falamos de expectativa aqui, né? Em algum dos vídeos do Quinta da Mãe, se não me engano foi o 3º ou 4º, fala sobre realidade e expectativa. Né? Eu tô olhando para os meninos aqui que estão me gravando para eles me darem um spoiler aqui, porque a gente grava tanta coisa, a gente às vezes até esquece qual foi o episódio que a gente falou. Mas é bom que você assiste todos. Um dos episódios nós falamos sobre o fato de expectativas e realidades alinhadas. E muitas vezes nossas expectativas não são mesmo atendidas, nossos desejos não são satisfeitos. Mas isso não é justificativa para nós não darmos honra aos nossos pais. E volto a falar sobre semeadura. Se você honra pai e mãe, você tem legalidade para aguardar a maturidade
e esperar que os seus filhos te honrem. Você tem semente para isso e vai colher fruto. Porém, se você não tem, não está perdido. Por quê? Eis que o Senhor te dá hoje uma oportunidade de pedir perdão. Pedir perdão a Deus, pedir perdão ao pai, à mãe. Se não estão mais vivos, peça perdão ao Senhor por ter falhado na honra com seu pai e sua mãe. Certa vez eu me lembro de uma cena onde um filho adulto já era pai de filhos também, e ele chegou à consciência de ter falhado com o seu progenitor. E nesse dia, ali num mover de oração, de concertos tremendos que Deus estava nos trazendo, esse homem, com muita humildade, muita maturidade, ele chegou e se ajoelhou diante daquele público e disse: meu pai não está mais vivo, mas diante dessas testemunhas eu quero pedir perdão a Deus, porque eu falhei com meus pais. Eu falhei, eu não devia ter agido como eu agi, falado como eu falei e deixado como eu deixei os meus pais de lado. Eu deveria tê-los honrado. Hoje eu estou colhendo absurdos com meus filhos e eu sei que se eu quero recomeçar minha vida e voltar à aliança, voltar ao Senhor, eu preciso confessar esse pecado, abandonar e começar novo procedimento a partir de agora. Mesmo que não com os pais, porque os seus pais já tinham partido para o Senhor, mas com pessoas de autoridade, com figuras de autoridade, trazendo honra como semeadura, como reconhecimento, independente de ter ou não as suas vontades satisfeitas, mas por princípio honrar a Deus e ao seu próximo, honrar a Deus e ao seu pai e sua mãe, honrar a Deus e as autoridades. E nós, queridos, podemos sim construir um legado legado não é como herança. Herança você deixa para fulano, para fulana. Legado você deixa em. Nós deixamos legado em nossos filhos. Construímos nela, com autoridade, um caminho, uma vereda de paz para que eles possam percorrer. Deixamos como realmente um registro espiritual que vai repercutir, que vai falar toda a vida dos nossos amados, até sobre os filhos dos filhos. A Bíblia fala que o homem de bem deixa herança. Então, eu quero hoje dizer: honre. Honre a Deus sobre todas as coisas. Honre com seriedade. Honre a todos que Deus colocar na sua vida, que você puder honrar. Mas principalmente a pai e mãe. Volto a dizer, enquanto eles estiverem vivos. Não deixe para depois. Nos sepultamentos a gente vê tantas palavras bonitas. Nos sepultamentos a gente vê coroas de flores caríssimas, né? Mas já aquela pessoa não vê mais. Quanto você tem oportunidade, volte atrás, reconheça e honre seus pais. E então construa bases para um relacionamento com seus filhos. Pastora, eu honro meus pais, mas eu sinto que meus filhos ainda não me honram como devem honrar. Você tem ensinado? Porque a gente também não pode tentar passar por osmose. A gente não pode tentar passar por pensamentos o que nós precisamos ensinar. Nós precisamos abertamente falar sobre isso com nossos filhos e dizer: olha, filhos, nós estamos aqui para honrar ao Senhor. Nós estamos aqui para honrar os mais velhos, para honrar as figuras de autoridade. Principalmente, vocês devem me honrar como mãe de vocês, honrar o seu pai como pai de vocês. Ai, mas é tão constrangedor pedir para alguém te honrar. No caso de pais e filhos, não é constrangedor, porque é um ensino que você tem a responsabilidade de fazer. Ensine, você que é pai, ensine seus filhos a honrarem a mãe deles. Você que é mãe, ensine seus filhos a honrarem o pai. E se preciso for, se ninguém falar por você, fale você mesmo. Me honrem, meus filhos. É Dia das Mães, cadê a minha cartinha? Cadê a minha lembrancinha? Nem que seja construída de sucata, se não tem condições, se eles não têm ainda recursos, se ninguém pode dar recursos a eles, financeiro, mas que tal eles pegarem ali, né, uma coisinha que tem em casa, outra coisinha, montarem ali a estrutura e trazerem uma lembrancinha. Se pequenos eles se acostumarem a fazer isso, quando eles forem grandes, tiverem salário, tiverem independência financeira, eles vão lembrar de pai e mãe. Eles vão voltar com aquele primeiro salário para te dar uma bolsa, para te dar uma roupa, para te dar um perfume, para dizer: mãe, você investiu em mim a vida inteira, eu agora quero te honrar. Já pensou se você está em casa um dia, ou está no seu trabalho, ou está em qualquer lugar, chegarem flores dos seus filhos? Ai, que emoção, como merecemos, né? Mas você já mandou flores para sua mãe? Você já mandou uma cartinha para sua mãe? Você tem ligado para sua mãe? Então vamos construir em cima, embaixo, em nós, vamos construir
essa cadeia do bem, essa cadeia de honra, cadeia de autoridade que vai deixar legado em nossas famílias. Quero hoje mais uma vez dizer, Deus tem propósitos lindos para a sua família. Tudo que hoje já é maravilhoso, comemore com força. E tudo que ainda está desajustado, peça a Deus, Senhor, põe em ordem a minha casa. Que Deus te abençoe muitíssimo, uma semana de vitória. Nos vemos semana que vem.